primeiro aprovado na Comissão de Educação, Esporte e Lazer aqui da Câmara Municipal de Salvador, diante dos fatos aí sinalizados pela imprensa. Vereadores subiram na tribuna desta casa, solicitando posição do presidente desta casa. Eu não me manifestei até então, mas já submeti à Procuradora da Mulher as questões sinalizadas à violência contra a mulher, pedi providência ao Procurador Parlamentar e ao Corregedor. Desconheço os fatos aí sinalizados, mas foram aprovadas dentro dessa comissão a convocação e depois referendada pela unanimidade dos presentes aqui no plenário, a convocação do secretário para vir prestar esclarecimentos aqui à nossa casa. O vereador, presidente, no caso ele vai vir prestar esclarecimentos aqui em 8 dias, como manda o regimento, ou ele tem 30 dias para falar por escrito? Como é que funciona nesse caso? Veja bem, as questões regimentais, vocês sabem que nós estamos submetendo ao professor Edivaldo Brito algumas contradições, contrapontos do regime interno desta casa, da lei orgânica do município. Uma coisa eu posso lhes assegurar: ele terá que prestar esclarecimentos do que aqui foi sinalizado, seja por escrito, seja presencialmente. E o presidente vai encabeçar todos os esforços, envidar todos os esforços para que ele venha presencialmente depor aqui no plenário, trazer os esclarecimentos necessários à formação de um entendimento único por esta casa. Mas tem previsão a partir do momento que recebe essa convocação? Irei conversar agora com minha diretoria legislativa, com o meu diretor eleito, todas as providências serão tomadas e a imprensa será comunicada, noticiada através do presidente da decisão do dia em que o mesmo deve comparecer. Caso ele comparecer, será aberto para a imprensa também ou fechado só com vereadores? Veja bem, eu sou muito democrático. Eu não tenho nenhum problema da imprensa participar. Todos sabem do amor e carinho que eu tenho pela imprensa. Eu acho que isso é unânime, o respeito à imprensa. E não admito, não sou daquele homem público que pratica o ataque aos adversários pela imprensa ou através de redes sociais. Meu enfrentamento é olho no olho. Não sigo aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas acredito que um homem de verdade deve sentar na frente do outro homem e mostrar o seu descontentamento. Agredir a imprensa da nossa cidade, agredir a imprensa do nosso estado, seria agredir a nós mesmos. Então eu acho que todos vocês, solidariamente, deveriam estar ao lado daqueles que foram agredidos pela imprensa. O maior exemplo disso é o presidente Bolsonaro, que teve a possibilidade de rever seus conceitos. Teve alguns desentendimentos na época da campanha com a imprensa estadual, a imprensa nacional, e depois, como um homem de bem e um homem que hoje pensa em gerir o seu país, ele vê que a imprensa ela tem um papel preponderante. Então, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, é um exemplo hoje do que deve ser um político nos novos tempos, democrático, participativo, responder à imprensa, participar da imprensa e não agredir a imprensa pelas redes sociais. Você ficou surpreso com um documento que circula nas redes sociais, no qual um militar que nem licenciado nem nomeado na secretaria, está assinando documentos dentro da secretaria? Veja bem, eu desconheço esses fatos, vi apenas pela imprensa. Eu acho que a partir de hoje a Câmara entra no processo, entendendo esse processo. Pela minha formação jurídica, não gosto de estabelecer e por princípios estabelecer posições, contrapontos, sem antes conhecer os autos. É a mesma coisa de dizer que um advogado ele toma um direcionamento num processo, né, numa atividade processual, sem conhecer, sem compulsar os autos, né, sem ver as páginas do processo. Então, da mesma sorte, não cometerei arbitrariedade. Aqui será dado o direito do contraditório, da ampla defesa. Aqui não há princípio da acusação extemporânea. Nós vamos ter os caráteres da tempestividade e os vereadores desta casa irão tomar uma decisão de por fim. Presidente, a decisão tomada pelo plenário de maneira unânime demonstra a autonomia legítima que essa casa deve ter enquanto poder nacional? Com certeza. E desta sorte será no âmbito municipal, no âmbito estadual. Fiz questão, eu quero que a imprensa deixe claro, fiz questão de dizer, sou da base do prefeito Assemineto, e eu tenho a certeza absoluta que o prefeito Assemineto desconhece as assertivas aqui colocadas em tribuna pelos vereadores. Tenho uma convicção nada disso, quero que isso fique muito bem claro, que eu tenho uma convicção que não há participação do prefeito em relação a isso, não há o consentimento do prefeito e ele nunca vai corroborar com uma esteira de dissabores como essas aqui sinalizadas hoje pelos vereadores, e eu irei me debruçar como um drone nos aspectos para descobrir se há veracidade ou não dos fatos. O senhor tinha feito já algumas críticas à Pimentel, acho que na semana passada ou retrasada, algo assim,
De que forma o senhor, como presidente da casa, participou dessas conversas? Com certeza, eu não participei nada, eu apenas conduzi a sessão. Vocês puderam observar que de lá sentei da abertura da sessão e de lá permaneci. Esse assunto já foi amplamente, expansivamente debatido por toda a imprensa. Eu apenas pedi ao secretário que tivesse sensibilidade com a cidade, que tivesse sensibilidade com os vereadores. Diferentemente de você viver na vida empresarial e privada, é diferente você viver na vida pública. Na vida pública você tem que ter mais sensível, você tem que ter um olhar mais carinhoso, você tem que ouvir as pessoas. Não tenho nada, absolutamente nada, contra o secretário Alberto Pimentel. Apenas ele está escolhido pelo prefeito Assemineto para assumir uma pasta, todos nós devemos respeitar. Agora, enquanto presidente da Câmara Municipal de Salvador, representando esta casa, ele irá, assim como qualquer outro gestor, prestar contas à nossa cidade e ao nosso povo.